Boa noite, pessoal. Tudo bem? Deixa eu adicionar o Pedro. Boa noite, tudo bem, Pedro? Seja Boa bem-vindo. noite, tudo bem, grato? Tudo certo e contigo? Tudo bem, graças a Deus aí. Em Vacaria mostrando suas caras agora com esse friozinho bom aí. É verdade, teve geada essa noite, né? Ah, Ah, como sempre de costumes, daremos início então ao hino nacional brasileiro. Virando Ipirangas, mais plácidas, de um povo heróico brado retumbante, som da liberdade, raios fúlgidos, brilhou no céu da pátria nesse instante, que tenhou essa igualdade, conseguimos conquistar com braço forte. Em teu seio, a liberdade, desafio nosso junto para a morte. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve. Amor e de esperança, terra doce. Ilusão e límpido, a imagem do roseiro resplandece. Gigante pela própria natureza, estabelece a atitude do colosso. Cada mesa, terra dourada, entre outras mil és tu, Brasil, ó pátria amada. Filhos deste sol, és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Mente desse esplêndido, sonho no profundo, falando América, iluminando o novo mundo, sobre a terra, mais a vida, os mortes têm mais vida, a vida tem mais amor. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve. E o mundo crescendo, no passado, o filho teu não foge à luta, enterrador. Entre outras minhas, pro Brasil, a pátria amada, os filhos deste solo, as mães, gente, pátria amada, Brasil. Boa noite mais uma vez. É uma honra ter Pedro Basso hoje como
como é que eu vou falar, como participante, né, dessa AgroLive que começou há pouco tempo. E a ideia nossa é subir o nível da internet e a gente precisa de bastante conhecimento e de pessoas que têm bastante conhecimento para que a gente possa levar essas informações ao mundo. O tema de hoje é manejo de plantas de inverno. E gostaria de passar a palavra ao Pedro, para ele se apresentar. Pedro é produtor e empresário na região de Vacaria, no Alto da Serra Gaúcha. Então, quantos hectares você planta aqui na região, Pedro? Boa noite, muito grato do convite, Silvio. A gente se sente honrado, né, de um convite desse. Tenho certeza que tem inúmeros especialistas muito mais graduados que eu para poder falar no assunto. Quero ver se consigo compartilhar um pouco do conhecimento e da prática que a gente vem fazendo no campo, né? Nossa fazenda ali, na verdade, ela está situada no município de Muitos Capões, né? Antigamente era Vacaria, Muitos Capões se emancipou, né? E a gente também tem uma propriedade em Esmeralda, né? A gente está cultivando em torno de 4.000 hectares, né? Mas eu digo que a gente semeia quase 6, né? Pensando nas coberturas outonais, na safrinha que a gente arrisca fazer, né? Então, mais ou menos por aí. Show de bola. Então vamos dar início aos manejos de plantas de inverno, né? O primeiro tópico que a gente vai abordar são as plantas de cobertura. Quais plantas a gente tem usado aqui na nossa região? O Pedro, ele faz um manejo muito bem feito, né? A gente acompanha, às vezes não parando, mas só de passar ali pela rodovia a gente vê as máquinas trabalhando, né? Não param. E o primeiro tópico é plantas de cobertura. Cara, para nós poder criar, eu acho que um entendimento melhor do assunto, a gente podia pensar numa cronologia, né? No tempo que a gente faz em cada cultura, né? Então nós ali na empresa, na Sementes com Vigor, a gente planta milho cedo, um hiper precoce em setembro, pensando numa colheita em início de março, né? Então, depois desse milho precoce, dentro da nossa rotação, que vai cereal de inverno para colher grãos, né? Ou a gente vai plantar cevada, ou a gente vai plantar aveia branca para grão, né? Uma aveia branca granífera, ou uma aveia preta forrageira, ou aveia branca forrageira, que a gente está trabalhando com alguns materiais que são branca, né? São aveias sativas, mas são com um intuito forrageiro, né? E também o trigo, né? E também agora a gente está adicionando mais ervilha, né? Não adicionando, mas retomando, que é uma coisa que no passado o seu Raul trabalhava bastante, né? Então, nesse vazio outonal, que seria de março até junho, se é um trigo até julho, a gente tem que pensar o que a gente vai fazer ali. Então, para essa primeira rotação, que é o milho hiper precoce, eu tenho feito duas opções, tá? Um mix de nabo com aveia, onde é um mix que a gente coloca pouco nabo forrageiro, a gente já está trabalhando com nabo pé de pato, que é um nabo que ele põe bastante folha protuberante e ele põe pouco colmo, assim, sabe? Tu vê que ele demora a florescer, ele demora em torno de 25 dias a mais para florescer que o nabo comum, né? Então a gente coloca bem pouca semente dele, porque a gente vai favorecer inicialmente a aveia para poder fazer um pastejo. Então a gente faz um pastejo rotacionado nessa área. Então a gente planta com uma aveia de ciclo curto e que entrega rapidamente um pastejo e junto um nabo forrageiro. Então a gente consegue fazer a nossa safrinha, que é o pastejo do gado. Então eu tenho como um entendimento que o bom manejo do gado, né, uma boa pecuária bem manejada, ela vem agregar muito na tua capacidade produtiva do solo, né? Porque com baixa lotação a gente consegue fazer essa aveia rebrotar, botar mais raízes e fazer mais reciclagem de nutriente. Todo o consumo animal e toda essa questão que ele faz uma reciclagem muito melhor de alguns nutrientes,
do que simplesmente tu deixar as plantas crescerem e depois dessecar elas e deixar essa matéria orgânica se decompor. Eu acredito que ele faz uma aceleração nesse metabolismo, digamos assim, né? Ele é mais rápido o metabolismo para essa liberação de nutrientes, né? Isso aí. Então tem essa opção de a gente trabalhar com nabo mais aveia. E eu estou começando a desenvolver, antes a gente fazia só nabo puro, em função do mofo branco, a gente começou a adicionar aveia, né? Porque o nabo ele é um hospedeiro bem complicado, né, para mofo branco. E o primeiro fato foi mudar o nabo comum para o nabo pé de pato. Isso aí reduziu a quantidade de mofo. E também adicionar aveia. E agora a gente está adicionando um terceiro mix, que daí esse eu não boto pastejo, tá? Certo. Que é um mix pré-cereais de inverno, que ele é com ervilha forrageira. Então ele tem nabo, aveia e ervilha. Então é o mix ANI, né? Aveia, nabo e ervilha. E a gente ainda está estudando a proporção, tem muita gente que me pergunta se eu estou vendendo mix, eu digo não, a gente faz alguma coisa em casa, muita coisa a gente compra, depois eu vou falar sobre os mix que a gente compra e onde é que a gente usa eles, né? Então esse mix ANI, a gente pensa que a ervilha forrageira, ela faz uma simbiose, né, com natural com bactérias que vão fixar o nitrogênio. Então ela faz uma fixação biológica de nitrogênio. E eu vejo que ela vai entregar mais nitrogênio que o próprio nabo para o trigo, por exemplo. Então, que o nabo comparado com a ervilha. Então, quando a gente adiciona nabo e ervilha, a gente pega o nabo para reciclar mais enxofre, vai reciclar mais potássio, e a ervilha vai fixar nitrogênio. O ano passado, a gente tinha um experimento, era uma área que a gente semeou nabo, outonal, né? Colhemos o milho, fizemos um nabo puro, e no meio da área eu fiz um nabo misturado com ervilha e fiz uma parcela de ervilha pura. Aonde tinha ervilha pura, eu vi o trigo mais perfilhado, eu vi um trigo com plantabilidade até melhor, né? E a gente não conseguiu medir muito a produtividade, sabe? Mas, assim, naturalmente ele iria produzir mais, né? Então eu acabo fazendo o mix com essas três culturas, pensando em aumentar essa reciclagem de nutrientes, fechar mais rápido o solo, evitando emergência de plantas daninhas, né? E dar esse período outonal, dar uma cobertura permanente no solo, pensando em redução de erosão. Redução de erosão do solo, né? E eu vejo que isso agrega em matéria orgânica, mas assim, quando a gente tem problemas de azevém, eu faço uma terceira opção nesse vazio outonal, que é um mix de nabo com aveia. Ele é um mix um pouco mais complicado de se trabalhar. Por quê? Porque a ervilha tem um PMS na casa de 150 gramas, vamos pensar que ela é uma soja, e o nabo é aquela sementinha pequenininha com PMS de 12, 11 gramas, né? Exatamente. Então, para cada quilo que tu coloca de nabo, tu tá botando 10 vezes mais semente para que comparado com ervilha, né? Então acaba que a plantabilidade fica complicada, que quando tu faz um mix com essas duas sementes muito diferentes uma da outra, uma muito grande e outra menor, ela acaba segregando na caixa e no final da plantadeira começa a não mais ser aquela proporção que inicialmente a gente fez a mistura. Por isso que se adiciona aveia, que melhora a homogeneidade desse plantio. Ótimo. Só que eu vejo esse mix, né? A gente tem ali uma plantadeira que me dá a opção de fazer um plantio que ela tem duas caixas separadas, tá? Onde uma é o adubo, a outra é a semente. Então, no lugar do adubo, em vez de eu adubar, eu coloco ervilha e no lugar da semente eu coloco nabo. Então, eu faço uma regulagem aqui com uma densidade, né? Tantos quilos por hectare de ervilha e tantos quilos por hectare de nabo. E acaba melhorando essa distribuição das plantas, tá? Por que que eu penso nisso? Porque quando tu planta nabo com ervilha, no pré-fechamento, né? Nós vamos pensar que a gente vai plantar isso 15 de março. Início de abril, metade de abril, salvo esse ano que foi muito seco, né? Mas usualmente a gente tem chuvas mais regulares e acaba por conseguir fazer com que as plantas cresçam mais rápido, né? Então,
acaba emergindo mais azevém. E se tu notar na região de Vacaria, Muitos Capões, Esmeralda, Bom Jesus, nem se fala. Em março já tem azevém nascido. Então tu vai ver final de março, tu já começa a ver azevém pequenininho. Se a gente deixa aquele azevém em março para matar ele lá antes de plantar o trigo, que vai ser metade de julho, algumas variedades médio, precoce, início de julho, né? Ele vai estar uma toceira com 6, 8, 10 perfilhos e aquele teu meio litro de graminicida usual com óleo não vai controlar esse azevém. E principalmente se tu plantar uma cobertura que feche e que quando tu mata ela tá lá o azevém. O azevém ele tem um efeito muito mais resistente ao sombreamento que a aveia, por exemplo. Então acaba que ele se mantém vivo embaixo dessa palhada, essa cobertura vegetal, e ela vem te incomodar lá no trigo, lá na frente. Então esse mix, que é somente folhas largas, ele acaba sendo um benefício para tu poder fazer o controle da folha estreita, né? Principalmente para nós que produzimos semente de aveia, cevada e trigo, é muito importante quando tu planta esse mix de cobertura, tu fazer essa interferência no solo para poder fazer emergir as plantas daninhas que estão ali em dormência ou esperando alguma luz ou alguma umidade para nascer, e acaba que tu força essa emergência deles e controla com o graminicida no pré-fechamento, né? E é muito importante, assim, que eu vejo, né? Eu tô a ponto de fazer isso numa lavoura nossa ali, né? Só que eu tô segurando para chover, porque o graminicida, ele precisa ter uma boa umidade no solo para ele funcionar com mais eficiência, né? E eu noto que a gente anda com uma deficiência hídrica grande, isso já vem há mais de 20 meses, eu acredito, né? Que a gente vem com deficiências hídricas, né? E isso vem dificultando um pouco os manejos. Então a gente tem que conseguir acertar o timing dessa aplicação para fazer uma cobertura limpa, né? Quando ela fecha, o que eu tenho feito? Ah, Pedro, mas nabo e ervilha vai dar mofo. Concordo, vai dar mofo, né? Então, trabalhar tricoderma pós-colheita, trabalhar tricoderma no fechamento, trabalhar com bacilos subtilis, bacilos amiloliquefacens, são bacilos que têm efeito sobre mofo branco, principalmente sobre escleródios, né? Então a gente tem que conseguir começar a trabalhar mais esses biológicos para sofrer menos com as doenças, né? Então esse eu vejo que é uma estratégia para nós ganharmos todo o benefício que tem uma cobertura outonal, adição de carbono no solo, redução da erosão, né? Para a gente fixar os pilares do plantio direto e não perder pelas doenças como o mofo branco. Então a gente tem feito esses manejos, essas coberturas outonais com essas culturas em larga escala, e a gente também tem fomentado muito a cultura do trigo mourisco. Não sei se o Silvio já conheceu essa cultura a campo. Eu cheguei a ver na rodovia ali que tu plantou, fantástico, na beira da estrada. Eu ia até puxar a respeito disso, porque aquilo ali é inovador, né? Eu digo que a gente vem há uns 4 anos batendo na tecla do trigo mourisco e eu acho que essa safra foi o boom dele, assim, sabe? A gente tem clientes assim que estão plantando desde Santa Bárbara do Sul até quase Bom Jesus plantando trigo mourisco, né? Porque ele é um liberador de fósforo, né? Ele é um indicador de compactação do solo, ou seja, onde está compactado ele vai lá e vai mostrar para ti. Então, eu digo que tu economiza uma análise com um penetrômetro, né? Tipo, planta um mourisco que tu vai enxergar. Não, tem que escarificar ali e tal lugar. Isso aí é um benefício que eu vejo do mourisco, né? Só que o mourisco, eu tenho notado ao longo dos anos que ele tem uma certa sensibilidade ao fotoperíodo, tá? Ou seja, a gente tem que evitar plantar ele depois de 15, 20 de março. Não digo que não pode, pode, mas para quem quer colher grãos de trigo mourisco, né, principalmente do IPR Baile, que é o Baile de baixo e ligeiro, que é o IPR e a PAR 92, baixo e ligeiro. Tá? Porque registrado no Ministério nós temos 2 cultivares de mourisco, né? O Altar, que é alto e tardio, e o Baile, que é baixo e ligeiro.
O IPR-Bile, ele tem efeito nematicida, para alguns nematóides ele é efeito supressor, né? E ele é uma das únicas culturas que eu vejo a possibilidade de se fazer uma safrinha nessa região mais fria. Porque quando a gente colhe um milho 15, 20 de fevereiro, eu digo em vacaria até 1º de março, a gente tem a possibilidade de plantar o mourisco que em 75 dias a gente acaba colhendo ele, né? Então, se é 1º de março, 1º de abril, 30 dias, 1º de maio, 60 dias. Se a gente não tiver uma geada até lá, eu acredito que a gente consiga colher de 500 a 1.300 quilos por hectare. Tá? Um fator primordial para a alta produtividade de mourisco, uso de abelhas. Uso de abelhas. Na floração, coloca caixas de abelhas. É a melhor época para tu conseguir abelhas, porque não tem nenhuma floração, né? Floração de eucalipto, floração de outras nativas não tem nesse outono. Algum nabo forrageiro, mas é muito pouco, a maioria floresce lá para maio para frente. Soja, milho, não tem nada, né? Então tu acaba que consegue trazer bastante apicultor para colocar na caixas de abelhas no mourisco. Né? E eu vejo que ele tem um efeito alelopático muito forte também sobre daninhas de folha estreita, tá? Então, o trigo mourisco ele é supressor para folha estreita, então eu recomendo dessecar o mourisco, colher e esperar em torno de uma semana para voltar a plantar uma aveia, né? Então, a gente tem feito alguns testes. Teve um ano que a gente colheu milho, plantamos o mourisco ali início de março, colhemos mal o mourisco, sabe? Deu uns 300 quilos, não foi um ano muito bom, e plantamos cevada dali 12 dias depois da colheita. Aonde tinha o mourisco, ela entregava 8 sacos a mais por hectare de cevada. Nossa. Né? Então, no preço que está hoje a cevada era uma rentabilidade e entregava também um benefício para a cultura. Pedro, Só que o desculpa te interromper, 8 minutos para finalizar. Tranquilo. Então, o mourisco, eu vejo que eu não recomendo muito ele plantar em mix de coberturas, porque em 50 dias ele já faz semente. E se a gente não matar ele, ele vai acabar insando, né, prejudicando as suas culturas de inverno, como trigo, aveia e cereais. Então, mais ou menos assim, dá para se dizer que de culturas de inverno, ou pré-outonais é isso, né? Pré-outonais. Né? Então, o que a gente vem trabalhando para longo período? Né? Colheu soja ou milho e vai plantar soja e milho depois, lá em setembro, outubro, novembro. A gente está trabalhando com aveias de ciclo longo, tá? Que produzem alta biomassa. Estamos trabalhando com ervilhaca, da comum e da peluda. E estamos trabalhando com centeio também, tá? Então, a gente compra os mix, né, da Raíx Semente, que é um parceiro nosso, né, e que já entrega isso aí para nós pronto. Né, porque vacaria produz bem ervilhaca, mas vai entregar uma colheita lá em dezembro, que limita para nós plantar feijão, fica um pouco mais dificultada a safra, digamos assim. Então, a gente tem trabalhado bastante esses mix com aveia e ervilhaca, né, e tem feito do seguinte formato, né, planta-se agora em abril, isso, e vem, até pode pastejar ele se quiser, mas eu tenho em agosto dessecado com Select, matado somente as folhas estreitas e deixado essa ervilhaca, o nabo com ervilhaca, essa folha larga, fazendo mais biomassa, porque em agosto é o momento que essa ervilhaca vem crescendo com mais exponencial o crescimento dela, em agosto. No frio ela não desenvolve tanto. E acabo matando essa ervilhaca um dia antes do plantio com o milho e plantando no verde essa ervilhaca. E isso tem dado alguns resultados extraordinários. A gente teve aí milhos próximos de 15 toneladas, onde a gente tinha ervilhaca, né, onde eles não sofreram com a cigarrinha, né? Fantástico. Então, tu vê que esse manejo ela agrega muito, assim, em nitrogênio, porosidade do solo. Tomar alguns cuidados com percevejo, mas eu noto que vacaria eu vejo plantar pouca ervilhaca. E a gente tem um potencial imenso para ervilhaca, porque a gente tem frio, a gente tem noites frias, ela não vai sofrer com altas temperaturas, ela vai se estabelecer muito bem no início dela. E o problema que ela entrega, que é mais percevejo, né? Todo mundo diz, cuida do percevejo, você vai plantar milho sobre ervilhaca. Pô, vacaria... É muito importante o percevejo. 40 geadas por inverno. Cara, poucos percevejos aguentam isso, entendeu? É verdade.
mais ou menos, cara, tentei explicar assim rapidamente, né? Show de Mas a bola. gente tem trabalhado todas essas plantas de inverno, assim. É um assunto muito longo, né? Você resumiu tudo em minutos, né? Parabéns pela explicação. Ah, e com relação a trigo e cevada, quais os manejos que tu faz ali para pragas e doenças? Resumidamente, basicamente assim, só grupo químico mesmo e Assim, sem nome comercial e... tranquilo. Para cevada, assim, ambas as culturas a gente tem trabalhado muito fertilidade, adubação do sistema, né? Então trabalha muito forte a adubação nos cereais de inverno para reduzir depois no soja e no feijão, né? E a gente Uhum, tem trabalhado basicamente com cevada, produtos à base de mancozeb e prodiona, tá? Que são protetores para uhum, segurar a mancha, né? A gente tem plantado só cevada resistente ao ídio, tem tirado do portfólio, digamos, cevada suscetível ao ídio, né? uhum. Então foca 100% em mancha e no espigamento trabalha com meticonazole mais carbendazim, pensando em reduzir micotoxina, né? O DOM. Uhum. No trigo, como a gente faz uma rotação muito complexa, de 4, 5, até 6 anos sem trigo, às vezes, né? Algumas áreas vão 3, mas na grande maioria 5 anos sem trigo. A gente acaba que não tem problemas com mancha no trigo. Porque mancha ou vem da semente, a gente acaba fazendo um tratamento de sementes bem reforçado para limitar as manchas, né? Ou vem pela Uhum. palhada. Então a gente tem trabalhado mais grupos químicos específicos para o ídio, né? Então, triazóis, trabalha com coisa de triaziolontina e também meticonazole mais carbendazim na floração, pensando em giberela, né? Os materiais são um pouco mais suscetíveis, faz uma segunda com tebuconazole mais carbendazim. Mas tem trabalhado mais focando oídio e giberela. Manchas, a maioria dos materiais que a gente tem trabalhado tem um bom nível de resistência. Então, essa bomba que a gente faz para o ídio, essa bomba que a gente faz para a giberela, acaba controlando as manchas também, mais na nossa região. Excelente. E esqueci pragas. Cara, cuidado no pulgão, né? Tem VNAC, né? Então tratar com imidacloprid, a gente tem feito bastante isso. Dar uma olhadinha com cuidado maior na parte aérea, né? E, cara, a gente tem Uhum. usado alguns fisiológicos, né? Os vulgos reguladores de crescimento de insetos para lagartas no final do ciclo, né? Uhum. Percevejo é muito do ano. O ano passado apareceu um pouco, mas não muito. Então, meio pontual, assim, né? Mais no monitoramento mesmo. Uhum. Show de bola. Eu acho que tu resumiu tudo em 20 e poucos minutos, né? Foi fantástica a tua apresentação. Nós estamos encaminhando para chegar próximo dos 30 minutos, então essa live foi construída para durar 30 minutos. São cronometrados, sempre todas as terças e quintas, tá? Hoje foi uma live especial, né? A gente teve que trazer essa live com o Pedro aqui por questão de agenda e tudo, mas as nossas lives vão permanecer todas as terças e quintas, 19h30 às 20 horas, tá? Todas as lives ficam gravadas, ficam armazenadas ali no perfil do Instagram. Então, vocês podem acessar essa live a qualquer momento. Ou quem não assistiu, não participou do ao vivo agora, vai ter acesso, vai poder acessar essa live futuramente, né? Vai ficar disponível. As perguntas, a gente encerra a live, abre uma caixinha de perguntas no perfil e fica aí 24 horas. E eu e o Pedro, amanhã, vamos trabalhar nas perguntas ao longo do dia, tá bom? Então eu queria agradecer quem participou, quem veio ao nosso convite, né? Essa live é para crescimento e para conhecimento de todos, né? Principalmente do agro, né? Nosso foco é o agro. Nós trabalhamos no agro e o agro vai mudar o Brasil. Está mudando. Um grande abraço a todos. Muito obrigado mais uma vez, Pedro. E um grande Silvio, abraço. eu que agradeço muito o convite, a iniciativa. Estou muito grato aí das palavras das pessoas aí. A gente tenta ao máximo transmitir essa informação, né? Então a gente trabalha como um sementeiro, a gente acaba replicando muita informação, né? E muito dos produtos que a gente vende é uma
do nosso objetivo como empresa é fazer uma venda técnica para não ter nenhuma frustração com o produto, né? Porque às vezes o produto é muito bom, né? O produto eu digo não só químico, mas eu digo produto como semente, como variedade, como o seu posicionamento correto para entregar o máximo do seu potencial para trazer o melhor retorno para o cliente, né? Então a gente fica aberto a discussões. Para quem não sabe, eu uso o perfil das Sementes com Vigor para esses fins técnicos, né, comerciais também, né, mas para poder sanar a maioria das dúvidas. Também tem outros, o Francisco, que é o nosso vendedor, também trabalha aqui junto com o perfil para poder atender melhor as pessoas, ok? Mas mais uma vez, muito obrigado, Silvio. Grande abraço.